mais sobre o rei Josias. Uma das coisas interessantes é que o rei Josias começou a governar, começou a reinar com 8 anos de idade. E isso me chamou a atenção, porque o número 8, na Bíblia, significa novo começo. E nós estamos para um novo começo, né? O Senhor está preparando um lugar novo, nós vamos estar mudando daqui, né? Glória a Deus. E o Senhor ainda não tem nada certo, mas eu creio que uns 2 meses nós já muda, se der tudo certo, né? Se o Senhor está nessa causa, estamos jejuando, orando por isso, né? Se tudo correr conforme nós colocamos diante de Deus e a resposta vier, né? Essa média de uns 2, máximo 3 meses, nós estaremos nos mudando. Então, quando eu vi isso, me chamou a atenção, novo começo. É uma palavra para nós. Só que não apenas um novo começo, que nós vamos estar mudando para um novo prédio, mas um novo começo também nas nossas vidas. Porque nunca é tarde demais para recomeçar. Né? Nunca é tarde demais para olharmos para dentro de nós e tentarmos enxergar aquilo que está precisando de mudança e de algo novo dentro de nós. Todos os dias nós podemos fazer essa reflexão diante do Senhor e ali poder enxergar, né, o que está precisando ser mudado. Então, esse novo começo também pode ser para as nossas vidas, né? Para aquilo que... Vou parar de falar, né? Para aquilo que o Espírito Santo fala conosco, nos mostrando, você precisa mudar nisso, meu filho, você precisa melhorar nisso. Então, todos os dias, como a palavra do Senhor fala, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Fala isso. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por que Ele deixou isso escrito? Para nos mostrar que a cada manhã algo novo pode acontecer na nossa vida. Algo pode se renovar na nossa vida a cada manhã, a cada dia. Amém? Vamos ler a história para a gente aprender um pouquinho sobre o rei Josias. Lê comigo, se quiser por aqui, filho. 2 Crônicas 34, para quem esqueceu a Bíblia, né, hoje. Quem tiver a Bíblia no celular, pode ler também, fica à vontade, viu? E quem quiser, que nem eu que não enxerga muito bem, pode ler aqui, no telão. Gente, estou cada dia mais ruim de enxergar. Arranquei a corrente, que vocês ficam me atrapalhando, me rindo da minha corrente. Tem uma correntinha aqui, porque é só para perto e para longe embaça. Para perto fica bom. Então, eu solto na corrente, ponho de volta. Aí eles começaram a falar que a minha corrente era de senhora idosa. Não sou idosa, mas estou 46, faço 47 esse ano, daqui mais 3 anos eu já faço 50. Mas idosa é 60, né? Falta bastante. Falta bastante. Vamos ler. 2 Crônicas 34, a partir do versículo 1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Ele reinou por 31 anos em Jerusalém. Detalhe aqui, queridos, que fala que ele reinou em Jerusalém, é que quando o rei Josias, nesse reinado que ele está aqui, é um reinado em que Israel estava dividida já há alguns anos. Lá na época do rei Salomão, quando o rei Salomão era rei, como ele fez coisas que não agradavam a Deus, ele levantou postes ídolos a outros deuses, se casou com mulheres que adoravam outros deuses, outras deusas. E o Senhor, então, não tirou o reino de Salomão, mas ele disse, porque você fez isso, por causa de Davi, eu não vou retirar o seu reino, porque eu prometi um reino eterno para Davi. Esse reino eterno se cumpre em Jesus Cristo. Então, eu não vou deixar tirar totalmente o seu reino, mas vai ser dividido. E então, ficou 10 tribos para o reino do norte, chamado Israel, e 2 tribos para o reino do sul, chamado Judá, né? Que é a tribo de Judá e de Benjamim. Então, aqui, o rei Josias, ele ia governar sobre Judá e Benjamim. Amém? E aqui, ele está falando que ele estava reinando ali sobre Jerusalém, que era a capital, né? Daquele tempo, onde ficava o templo do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Ele tinha 31 anos em Jerusalém. O 2. Ele fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos do Senhor de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda.
Outro detalhe, aqui, queridos, eu vou lendo e vou contando para vocês, tá bom? É que fala que ele começou a andar nos caminhos de Davi, seu predecessor. Davi, ele havia reinado há mais de 300 anos atrás, né? E os seus pais, que eram o seu avô, Manassés, se você ler um pouquinho antes, acho que deixa eu ver aqui. No 32. Não, 33, vai falar sobre Manassés. No 33, vai falar que o rei Manassés, que é o avô de Josias, ele começou a reinar com 12 anos de idade, ele reinou 55 anos. E Manassés era um trem ruim, um bicho ruim, um homem ruim. Ele era tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele oferecia os seus filhos para ser queimado em sacrifício a outros deuses. De tão ruim que ele era. No final da sua vida, ele se arrependeu, né? Quando ele já estava quase já morrendo. Só que aí não houve tempo dele restaurar os postes ídolos, a idolatria que ele mesmo havia criado em Jerusalém. Então ele morreu ali. E o seu filho que veio depois dele, que é o... Espera aí que eu vou lembrar aqui o nome. Amon, né? É que eu marquei aqui. O Amon. O Amon, o pai de Josias, ele reinou 2 anos. Também está um pouquinho antes dessa história do 34. Ele reinou por 2 anos. Diz a Bíblia que ele foi pior ainda que o seu pai Manassés. Não aprendeu nada. Ele foi muito ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que os seus oficiais tramaram contra ele e o mataram. De tão ruim que ele era, que os seus oficiais o mataram. E aí, Josias, ali com 8 anos, é colocado para começar a reinar. Só que Josias, ele tinha tudo para seguir o exemplo, talvez do avô, talvez do pai, porque eram as histórias que eram sido contadas naquele tempo. Como o rei Manassés reinou 55 anos que eles não adoravam a Deus. E o outro mais 2, então 54 anos que eles não adoravam a Deus. Eles adoravam Astarote, eles adoravam o Deus Sol, Deus Lua, eles adoravam tudo quanto é tipo de Deus, Baal, Moloque, mas não adoravam o Deus Todo-Poderoso mais. Eles viviam uma vida de idólatra, uma vida de idolatria, sacrificando crianças, fazendo prostituição dentro do templo e tudo que é de mais horrível que nós possamos imaginar. Feitiçaria, bruxaria, macumbaria, tudo de coisa ruim era o que eles faziam. Então, o rei Josias não tinha exemplo bom nenhum para seguir. Mas quando ele começou a reinar, ele decidiu seguir os passos de Davi, seu predecessor, porque era bem lá de antes. Outra coisa interessante, que eu vou contando aqui para vocês, nós vamos lendo a história, é que o rei Josias, ele já havia sido profetizado há 300 anos atrás. Lá em 1 Reis 12, conta essa história. Um profeta foi chamado por Deus para ir até o rei e declarar que viria, porque também naquele tempo era um rei ruim, um rei que também estava fazendo coisas que não agradam a Deus. E então Deus falou para esse profeta: vai, conversa com o rei, não aceita nada, não come nada em lugar nenhum e volte por um caminho diferente. Esse profeta foi, profetizou que viria um rei que se chamaria Josias e queria derrubar toda essa idolatria. Então o rei Josias, ele não sabia, porque era mais de 300 anos atrás, mas ele já havia sido profetizado. Esse profeta, que não tem o nome dele, é aquele profeta que ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou para ele não ir em lugar nenhum, nem comer em lugar nenhum e voltar para o caminho diferente. No meio do caminho, um outro profeta ouviu dizer que tinha um profeta ali falando com o rei. Ele pegou e foi lá falar com esse profeta. E disse assim: vem comer na minha casa. E aí o profeta falou assim: não posso. Deus me mandou para que eu não comesse em lugar nenhum e que eu voltasse por um caminho diferente. Aí esse outro profeta mentiu. Falou para ele assim, essa história está lá em 1 Reis 12. Não, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo e falou que para você comer na minha casa. Ah, é? Então tá. Queridos, presta atenção. Deus já tinha dado uma ordem para ele, já tinha falado. Deus não muda. E se ele fosse mudar,
Vamos supor, se Deus te deu uma direção. Na hora de cumprir, você vai e faz diferente. Aí dá ruim. Dá ruim, porque se Deus falou para fazer desse jeito, faça desse jeito. Às vezes a gente olha para a Bíblia e vê umas coisas que fala, mas não é bem assim, né? Não preciso seguir. Isso aqui era para aquele. Não. Se está escrito aqui, é desse jeito aqui que é para seguir, sim. Se você fizer diferente, vai dar ruim. Tenha certeza, vai dar ruim. Porque isso daqui é um manual de vida. É uma direção para a gente. Para que a gente viva bem, em paz nessa terra, até que o Senhor venha. Ou, né, no juízo final, ou nas nossas vidas, quando nós morrermos, né? Então, esse profeta, ele foi e comeu na casa do outro profeta. Aí, sim, Deus tomou aquele profeta mentiroso e falou para aquele profeta que Deus tinha falado primeiro, né? Porque você me desobedeceu, você não vai mais sair dessa terra, você vai morrer aqui. Aí o profeta saiu para ir embora, um leão atacou ele no caminho e o matou. Não destroçou o seu corpo, mas o matou. E aí o outro profeta foi lá, pegou o corpo dele e enterrou ali num lugar ali perto, porque não sabia de onde ele era, quem era o nome dele, nada. Ou seja, ele fez algo de Deus, profetizou algo de Deus que se cumpriu, mas ele desobedeceu. Ou seja, não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você acha que você pode ficar desobedecendo a Deus para lá e para cá, não. Porque uma hora Deus pesa a mão. E se pesar é terrível, hein? Porque tem pessoas brincando com Deus, né? Tem pessoas fazendo da igreja um lugar, sei lá, de bagunça. Mente no altar, porque Deus falou, Deus não falou nada. Tá que nem esse profeta. Deus falou, Deus não falou nada. Você só fala se Deus falar mesmo. Porque brincar com Deus, pode ser que por um tempo dê certo. Né? Igual, como chama o cabeludo? Sansão, que achava que o Espírito Santo estava com ele e já não estava mais. Como Saul, que achava que o Espírito Santo de Deus estava com ele e já não estava mais. Então a pessoa acaba se perdendo nisso. Vamos ler que vocês estão curiosos para saber a história, né? Bora lá. Voltando aqui no 2 Crônicas 34. A gente vai agora no 3. No 8º ano do seu reinado, ou seja, ele tinha 8 anos, e no 8º ano do seu reinado, então aqui ele tinha 16. Esse óculos está caindo, está frouxo. Tem que mandar ajustar, né? Então, com 16 anos de idade, né, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, porque ele só tinha 16, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, seu predecessor. E no 12º ano, ele começou então a purificar a Judá e Jerusalém dos altares idólatras e dos postes sagrados, das imagens esculpidas dos ídolos de metal. Vamos parar aqui, já a gente continua. Então, com 16, ele, quando começou a reinar, já resolveu seguir Davi, né? Então, ali ele já começou a fazer algo diferente. Ele já começou a buscar um Deus diferente. E ali, um tempo depois, ele ali reinando, acredito que como ele era pequeno, outras pessoas deviam reinar no lugar dele assim. Ele que assinava, mas não era ele que fazia, porque ele era uma criança. 8 anos? Quantos anos tem o 6? Imagina ele com 8 já ia governar? Né? E com 16 ele começou a buscar a Deus. E ali ele começou a sentir Deus não falou nada. Mas buscando a Deus, ele começou a sentir o desejo de começar a acabar com a idolatria em Judá e Jerusalém. Ele começou a se mover de uma maneira diferente. Ele não ficou apenas pensando, mas ele começou a ter uma ação. Sabe que às vezes Deus mostra coisas para nós, que nós temos que mudar, que nós temos que melhorar. E aí a gente fica pensando, eu vou fazer, não, eu vou melhorar. Só que não muda, fica só no pensamento. É necessário atitude. É necessário fazer alguma coisa. O rei Josias não ficou só pensando, ele era um menino. Ele começou a ter atitudes. Temos que ser cristãos de atitudes. Amém? E seguir ao Senhor naquilo que Ele nos falar, nos mostrar, nos conduzir a cada dia. Continuando aqui. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, como eu tinha lido, né?
dos idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. No 4. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Baal. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Ele também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas, os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daquele que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois, ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés e de Efraim e de Simeão e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, todo esse lugar ele começou a fazer isso. Ele derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó. Despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. E então, ele voltou para Jerusalém. Então ele começou ali a fazer uma limpa. Acabar com toda aquela bagunça que estava acontecendo. Um menino, 16 anos. Ele tinha o poder. Vou fazer o que com esse poder? Vou usar. Ele começou a acabar com os postes ídolos, com a idolatria, com a adoração, com adoração às coisas erradas. A Bíblia, lá no Antigo Testamento, fala que nós não devemos fazer nada de imagens e esculturas, nem do que há no céu, nem debaixo do céu. Imagens e esculturas, Deus não aprova de nenhum tipo. Nenhum tipo de imagem e escultura. O Senhor não aprova. Ele manda tirar do nosso meio. Quem já foi nesses negócios de espiritismo, essas coisas aí, sabe que essas imagens são portais de demônios. Nós é a fulana, portais de demônios. É forte, mas é verdade. Deus falou, não faça imagens de esculturas, nem do que há no céu, nada. Ah, mas é Jesus, é o anjo. Nem do que há no céu, nem do que há debaixo do céu. Então, nenhum tipo de imagem, seja ela qual for, o Senhor aprova. Se ajoelhar diante de imagem, orar diante de imagem, o Senhor Deus não aprova. Sabe que nós não falamos muito disso aqui porque as pessoas se ofendem. Não se ofenda. É só a Bíblia. Se você não tem esse entendimento, não tem problema. Ore. Fala, Espírito Santo, eu não consigo entender isso. Fala comigo e Ele vai falar com você. Ele vai te trazer esse entendimento. Você, se você tem um coração puro diante de Deus, sincero diante de Deus, Ele não vai te rejeitar. Tem pessoas que fazem coisa muito pior. Que mata, que rouba, que estupra. E a palavra fala que não importa o tipo de pessoa, se ela se arrepender de todo o coração, ela tem o perdão de Deus. Então, mesmo que a gente possa fazer às vezes coisas que desagradam a Deus, se a gente olhar e se arrepender e se voltar para Ele, Ele vem e te perdoa e te traz uma direção nova. Então aqui o rei Josias começou a limpar tudo. E aqui no 8 agora. Diz assim: e então no 18º ano do seu reinado. 18º? Agora eu perdi as contas. Quanto? É. 18 anos, 2 anos depois, né? No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país. Ele já queria... 26, né? É. Vamos... Eu tenho que pensar aqui na palavra. A matemática eu deixo para vocês. Aleluia. Vamos lá. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho de arquivista real Joacás, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Olha que poderoso. Ele não só agiu limpando tudo, tirando os ídolos, tirando as imagens, tirando toda a adoração, como ele começou também a cuidar do templo. Porque naquele tempo, Deus vinha falar com eles no templo. Tinha no templo a arca, né, da aliança,
que ficava no lugar santo dos santos, onde o Senhor ali se fazia presente. Aqui no Antigo Testamento ainda não tinha vindo Jesus. Então Deus não falava tete a tete com as pessoas, porque o pecado nos faz separação entre nós e Deus. O sangue de Jesus que nos purifica, e que hoje, por causa do sangue de Jesus, nós conseguimos falar tete a tete com Deus. Mas nesse tempo ainda não. Então eles precisavam do templo. Só que o templo estava detonado, totalmente profanado, totalmente assim, ruim, destruído. E ele falou, não, eu vou arrumar a casa de Deus. Esse templo aqui é o templo que Salomão construiu. E então ele começou a reformar o templo. 9. Eles foram... eu acho que eu ia ler só até aqui. Mas vou ler mais um pouco. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias. Aqui vai começar a contar que eles foram lá entregar a prata, o ouro, tudo que eles tinham conseguido para pagar as pessoas que estavam trabalhando no templo. E aí, aqui no versículo 14, fala assim, ó. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Esse livro estava perdido lá no templo. Ninguém mais lia esse livro já há muitos anos. Ilquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E então ele pegou e entregou para Safã. Safã então pegou esse livro e levou ao rei Josias. E disse para o rei, teus servos estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. Fundiram prata, que estavam no templo do Senhor. Confiaram aos supervisores os trabalhadores. E acrescentou, o sacerdote Ilquias me entregou esse livro. Safã então começou a ler o livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, ao secretário Safã e auxiliar real Azarias. Na hora que ele leu o livro, ele ficou desesperado. Ele começou a ler as leis do Senhor, começou a ler o que o Senhor tinha falado para Moisés que o povo deveria fazer. Sabe, todos os rituais, como adorar a Deus, como que os sacerdotes tinham que se portar, como que tinha que ser adoração no templo, como que tinha que ser os levitas, os cantores, tudo. O Senhor, estava tudo escrito ali. E ele começou a ver, não está acontecendo nada disso aqui. Está tudo o contrário, não tem mais nada disso. Eu já tirei tudo, a sujeira, comecei a limpar o lixo, tudo. Só que o templo está destruído. Não tem mais adoração no templo. Não tem mais nada naquele templo. Ele se desesperou. Ele se desesperou. Aqui também nós aprendemos que quando ele começa a limpar Judá, Jerusalém, toda aquela cidade ali, Simeão, ele começa a tirar o lixo, né? Ele começa a limpar, purificar. O lixo não sai sozinho. Nós temos que tirar. Sabe, lixos naturais. Às vezes na nossa casa tem coisa velha, quebrada, joga fora. Ou o teu pai é dono do ouro e da prata. Não fica guardando coisa quebrada, sem necessidade. Eu tenho uma batedeira quebrada, acabei de lembrar. Mas ela funciona. Eu derrubei, ela quebrou, mas ela funciona. Mas o Lu me deu uma novinha e eu tô lá com a quebrada, olha. Que mão de vaca. Dó para quem não tem, né? Aí sim, a pessoa, para alguém que seja útil. Acho que dá para trocar o negócio de volta. Limpa o lixo. Joga fora. Sabe que o natural revela o espiritual. Como está a sua casa? Está arrumadinha? Está organizada? Está colocada as coisas em ordem? Se alguém precisar procurar alguma coisa, você fala assim, está ali na terceira gaveta, no cantinho de cá. Tá. Você fala, não sei onde está não, vamos caçar. Está uma bagunça a casa. Não pode. O natural revela o espiritual. Se você anda capengo, desnecessariamente,
mal vestido, sujo, cheirando mal. Um homem de Deus, uma mulher de Deus não anda assim. Porque quando o Senhor entra na sua vida, tudo se transforma. Olha aqui Josias. Tudo começou a transformar na vida dele. Tudo mudou, a visão mudou. Ele começou a limpar tudo, ele começou a mudar tudo. Eu tinha uma amiga que ela adorava não sei o que lá. Ela era toda tatuagem, que ela fazia tatuagem nos rituais malignos que ela fazia. Ela veio de uma coisa braba mesmo. Tinha até um desenho de um útero, que ela dizia que ela ia gerar o filho do cão. Tudo feito em ritual, com prostituição, com tatuagem, essas coisas. Mas um dia ela se converteu. Ela andava que nem, eu não sei dizer, de preto, cabelo preto, tudo preto, dark, emo, sei lá, essas coisas aí. Ela andava assim. E ela era feia. A aparência dela era feia. E ela tinha um cheiro estranho. E aí ela se converteu. Algum tempo depois, ninguém reconhecia mais ela. Ela estava linda. Eu vivi isso. Eu fiquei amiga dela por muito tempo. Depois ela se mudou para outra cidade. Gabriela. Lembra da Gabriela? A Gabi? Lá da Plena? Ela mudou. A casa dela era bem simplesinha, de madeira. Mas era tudo organizadinho. Eu ficava impressionada. Como ela deixava tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo limpinho. Agora ela arrumava os cabelos. O cabelo dela era a coisa mais linda. Eu falei, nossa, nem imaginava que essa mulher tinha um cabelo tão bonito. Ela andava arrumadinha. Ela era faxineira. Ela trabalhava como faxineira. Mas ela andava limpinha, cheirosa, arrumadinha. Dava gosto de ver a Gabi. E ali eu comecei a ver como é a pessoa quando Deus entra na vida dela. Tudo se transforma. Tudo muda. Nada mais é igual. É um novo começo. É novidade. É vida nova. É transformação. É restauração. É Deus na sua vida. Mas o lixo é você que tem que tirar. Deus te mostra. Tem lixo aqui. Lembra da parábola das dracmas? Ela varreu. Por quê? Para encontrar algo precioso na sujeira eu não ia encontrar. Talvez você esteja buscando algo precioso no Senhor, mas na sujeira Ele não vai te mostrar. Ela teve que varrer, tirar o lixo, para depois encontrar as dracmas perdidas, valiosas. Limpa toda a sujeira. Quero que você feche os olhos por um momento. Eu quero que você comece a olhar para dentro de você por um momento. E eu quero que você fale, Deus, vê se há em mim algum caminho ruim. Vê se há em mim algum caminho mau. E me ajude a retirar. Eu não quero andar mais como eu andava antes de te conhecer. Eu não quero mais, Deus, ser como eu era antes de te conhecer. Que antes de te conhecer era uma vida. Agora é outra. Totalmente renovada. Deus, me limpa. Começa a falar com Ele, fala um pouquinho com Ele. Deus, me purifica. Me ajude a tirar o lixo. Tem algo na minha casa que eu preciso jogar fora? Me mostra. Me revela, Senhor, agora. Agora, Pai, eu clamo a Ti, Deus. Abre os olhos espirituais da Tua igreja. Espírito Santo, começa a tocar agora na sua igreja. Começa a falar agora com cada um deles. Com cada um de nós. Espírito Santo, eu te clamo. Vai tocando agora na sua igreja. Não sou eu, ó Pai, que sei. Não sou eu que sei, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe todas as coisas. Toca, Senhor, dentro agora de cada um. O que é necessário tirar da vida dele, Pai? Mostra para ele. Mostra para ela. O que eles precisam mudar, mostra para eles. Mostra para ela, Pai, agora. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que você, amém. Que você no seu dia a dia, faça essa oração. Fala, Espírito Santo, me mostra. Eu estou meio relaxada com as coisas, me dá disposição, porque desânimo não é de Deus. Me ajude a organizar, me ajude a melhorar, me ajude, Espírito Santo, a andar como alguém que tem luz na sua vida. E que na sua casa resplandeça a luz do Senhor. Que na sua vida resplandeça a luz do Senhor. Aleluia. E nós vamos ler só até aqui. Então nós vemos aqui que rei Josias começou a governar, a reinar com 8 anos de idade.
que ele não seguiu os passos maldosos de seu avô, de seu pai. Que ele resolveu ser diferente. Às vezes você fala assim, mas eu sou assim porque é minha mãe, eu sou assim porque é o meu pai, eu sou assim porque é meu avô, eu sou assim porque é minha descendência. Para. Você nasceu, algo novo nasceu. Não precisa ser mais igual era antes. Tudo novo se fez. Mas eu já estou adulto, eu não havia enxergado isso antes. Todo dia é um dia de novos começos na sua vida. Ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de tirar o lixo, ainda há tempo de se purificar. Aleluia. O nome Josias significa Deus que cura. O Senhor veio curar aquela nação, aquele país, do mal que ele estava passando. Josias resolveu que não iria ser igual aos seus antepassados. Todos nós temos uma história, mas nós não precisamos andar segundo a história. Quantos testemunhos você já deve ter ouvido de pessoas que passou por tanta situação quando criança, mas quando adulto ele mudou tudo, ele fez diferente. Faça diferente. Vai além. O Senhor tem sonhos para realizar através da sua vida, planos, propósito. Porque se Ele te colocou nessa terra, é porque algo Ele tem para fazer através de você. Não estamos aqui só por estar, de passagem. Nasci, cresci, morri e fui embora. Você está aqui para fazer a diferença. Você está aqui para fazer a mudança na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Você acha que quando Josias começou a fazer isso, não mudou as coisas? Quando ele leu esse livro, ele mandou consultar uma profetisa do Senhor. E ali o Senhor falou que realmente ele estava em grande ira com aquele país, com aquele povo. E ele então leu o livro, ele pegou, restaurou o templo, restaurou os cantores no templo, para cantar de novo no templo, cânticos espirituais ao Senhor, restaurou os levitas, restaurou os sacerdotes, ele restaurou tudo naquele tempo. E ele voltou à adoração, ele colocou de volta a arca da aliança, que não estava mais ali dentro daquele templo, de volta no lugar santo dos santos. Ele organizou as coisas de volta, ele colocou tudo no lugar. Ele voltou à adoração naquele lugar. E ele chamou todo o povo, e ele leu o livro para todo o povo. E todo o povo começou a chorar e enxergar a sujeira que havia dentro deles. E aquele povo então começou a olhar para dentro de si e a mudar. A mudança na vida de Josias não foi apenas a vida dele. Foi tão grandiosa que começou a impactar as outras pessoas. O Deus que você carrega dentro de você é tão grande, tão poderoso, que Ele quer mudar tudo ao seu redor e ao seu derredor. Através da sua vida. Através de você. Aleluia. O rei Josias significava um novo começo. Simboliza compromisso. Se você segue esse Deus, tenha compromisso com Ele. Significa busca. O rei Josias era alguém reto, alguém íntegro, alguém de caráter. Ele foi alguém que Deus levantou naquele tempo. E você é alguém que Deus levantou nesse tempo. Para esse tempo o Senhor te levantou. Deus te levanta para esse tempo, para fazer a diferença de um jeito bom, né? Porque pode fazer também a diferença de um jeito ruim, mas não. Deus te chamou para fazer a diferença de um jeito bom, de um jeito puro, de um jeito santo. Josias viveu em tempos de trevas, mas através dele a luz voltou a reinar naquele lugar. Havia prostituição, havia idolatria, havia coisas terríveis, mas ele mudou tudo. Sempre que há tempo de trevas, o Senhor levanta alguém para trazer luz. Talvez você olhe para a sua casa e fale, minha casa não está muito boa. Através de você,
Essa luz vai entrar na sua casa, através de você. No seu trabalho, na escola, se você estuda. Aonde você estiver, essa luz do Senhor vai entrar através de você. Ah, Jesus, nós clamamos a Ti. Feche seus olhos mais uma vez. E peça para o Senhor levantar Josias na sua vida. Peça para o Senhor, Deus, eu quero ser também como Josias. Eu quero ser aquela que faz a diferença para o bem. Eu quero ser aquele, Senhor Deus, que se levanta tirando todo o lixo. Pai, eu te clamo, levanta Josias nessa geração. Levanta Josias nessa igreja, Deus. Levanta Josias nas nossas vidas, ó Pai poderoso, nós te clamamos. Levanta Josias, Deus, nós te clamamos. Aleluia, amém, Jesus. Temos que clamar. Cadê o Josias? Dessa geração, aquele que vai entrar, que vai limpar, que vai tirar o lixo, que vai derrubar o mal, que vai fazer a diferença. Cadê o Josias? Oh, glória a Deus, levanta, Senhor, esse Josias. Levanta, Senhor, esse Josias. Aleluia, aleluia, nós clamamos, ó Pai. Ah, Senhor, nós não queremos andar no marasmo. Nós não queremos andar como a onda do mar que vai e que vem. Mas nós queremos ser constantes. Crescendo em Ti, Senhor, mudando de nível, Pai. A cada dia sendo transformado, lapidado por Ti, Pai. No nome de Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês agora uma lista do que Josias fez naquele tempo. Lá em 2 Reis, onde também conta essa história, 22, está essa lista. Se você quiser seguir comigo, pode colocar sua Bíblia lá em 2 Reis 22. Eu vou ler a partir do 4. 2 Reis 22 não, 23, que eu vou ler a lista. Não vai ser exatamente o que está escrito ali, porque eu reduzi, né? Eu vou ler para vocês então a lista de Josias. Versículo 4. Josias retirou os utensílios dos ídolos do templo e os queimou. Versículo 5. Ele retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso a Baal, sol, lua, constelações e todo o exército celeste. Os caras adoravam. Eu fico inconformada. Até os bagulhos celestes. Tudo que eles viam que era esquisito, eles adoravam. Menos Deus. Eu não acredito nisso. Mas Josias retirou esses sacerdotes pagãos que ensinavam essas idolatrias, essas adorações a esses deuses. Versículo 6. Ele retirou os postes ídolos e os queimou, reduzindo-os a cinzas. Queimou tudo os postes ídolos. No 7. Ele retirou os prostíbulos cultural do templo. Dentro do templo tinha prostíbulo. Porque tem deuses malignos que existem até hoje que pedem isso. Prostituição. Orgias. Durante o momento de culto deles. Josias acabou com isso. No 8. Ele derrubou e profanou os altares idólatras junto às portas. No 10. Ele acabou com os locais de sacrifícios de crianças a Moloque. Não apenas o rei Manassés sacrificavam seus filhos, mas vários deles faziam isso. Todos que adoravam a Moloque sacrificavam seus filhos. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, jamais pediu sacrifício humano. A única vez que ele fez isso para provar Abraão. Ele pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E Abraão pegou José e disse: vamos subir porque nós vamos adorar a Deus. Chegando lá, ele preparou o holocausto. E o menino perguntou: pai, cadê o sacrifício? Ele disse: Deus proverá. Ele não sabia se Deus ia prover, mas ele cria em Deus. E na hora que ele colocou o menino no holocausto, que ele levanta a faca para matar o menino em holocausto, aparece um anjo e fala: ei, para
com isso. E ele olha e vê um cabrito. Ele tira... Hã? Fala alto. Isaac, errei o nome. Obrigado. Os universitários, obrigada, ajuda. Isaac. Então, Isaac é o filho da promessa, né? Então, não foi feito o sacrifício daquele menino. Deus proveu um cordeiro. Ali também já fazia uma menção, né, a Jesus Cristo, o cordeiro, o nosso cordeiro que morreria por nós. Nós não precisamos morrer. Aleluia, porque ele morreu por nós. Deus não aceita sacrifícios humanos. Se você já participou de alguma religião, alguma seita, alguma sei lá o quê, que pediu sacrifícios para você, cai fora, não é de Deus. Que pede para você ir em cemitérios, desenterrar ossos. Que pede para você pegar animais, matar os animais, acabou. Mas na Bíblia tem sacrifício de animais. Lá no Antigo Testamento, eles faziam sim sacrifício de animais para Deus, para purificar dos pecados. Havia um motivo. Só que a Bíblia fala que esses sacrifícios não eram suficientes, não purificava nada. E aquilo era apenas uma sombra do que viria. Jesus Cristo viria. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós. Porque sem sangue não há purificação dos pecados. Não dos nossos. Jesus teve que derramar o seu sangue por nós. Então não é de Deus fazer sacrifício de animais, de gente. Não é de Deus. É maligno. É maligno. As pessoas às vezes estão em umas trevas tão grandes como esse povo estava aqui. Que elas fazem coisas nojentas. Coisas terríveis. Mas elas não enxergam que isso é errado. Vou te falar um dos motivos. Às vezes você vem na igreja e não vê nada assim de sobrenatural. Nesses lugares acontece muita coisa sobrenatural. Eu tive uma conhecida que era do tal do Daime. Ela ia beber o tal do Daime, é uma seita. Eles vão para a mata, eles adoram a mata. O deus deles é a mata. E tomam um chá. Não sei do que, esqueci. Daime, né? É chá do Daime. Chá do tal do Daime. Eles vomitam, eles passam mal, eles têm dores de estômago, só que começam a ter alucinações, porque o chá é alucinógeno. E essa conhecida minha falava assim, é muito da hora. A gente olha para cima, a gente começa a ver as coisas. A gente vê o céu, a gente vê, nossa, você consegue ver o outro lado. O diabo sabe impressionar. Com riquezas, com aquilo que com a pessoa às vezes procura. Se ela quer ver essas coisas, ela vai ver. Se ela não está nem aí para essas coisas, mas ela quer dinheiro, e para isso ela faz qualquer coisa, o diabo então vai trazer dinheiro para ela, só que ele dá com uma mão e tira com a outra. O diabo é sujo. E tem pessoas que elas entram nesses lugares tão nojentos, tão sujos, no mato, no cemitério, em lugares terríveis. Mas elas não enxergam. Se você perguntar para elas, elas falam assim, não, é Deus. Não é Deus. É sim, tudo leva a Deus, todo caminho leva a Deus. Não, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que leva a Deus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. No 11, ele acabou com os cavalos e carruagens que eram todos consagrados ao Deus Sol. Na passagem que Deus fica bravo com Saul e decide tirar o reino dele, é por causa, um dos motivos é esse. Eles invadiram lá um lugar, que eu não me lembro o nome agora, porque Deus mandou matar tudo, animal, e não pegar nada. Pois ele poupou as riquezas, os animais, ele poupou coisas, eram coisas consagradas, eram coisas lindas. Deus não queria aquilo. E Saul poupou aquilo. Deus se irou e tirou o reino dele e deu para Davi. E às vezes você pega, mas vai jogar fora? Foi consagrado. É só oferecer para Deus. A palavra fala assim, depois você procura lá no Google, onde está escrito. Se eu não me engano é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Se você não sabe que algo é consagrado a outros deuses, você ora e come.
Mas se você sabe que é consagrado, não coma. Eu lá vou comer um trem que eu sei que é consagrado. Para quê? Está repreendido no nome de Jesus. Joga fora. É lixo. É lixo. É sujo. E ele acabou, matou todos os cavalos, queimou todas as carruagens que eram consagradas ao Deus Sol. Ele acabou com tudo. Ele não quis barganhar com Satanás, não. Ele limpou geral. No 12, ele despedaçou os altares feitos por Manassés, seu avô, e jogou os entulhos fora. Acabou com todos aqueles altares. No 13, ele profanou os altares que Salomão tinha feito para Astarote. Até aquele tempo, os altares que Salomão tinha feito ainda existia. Coisa maligna, né? Perdura. As coisas malignas também podem perdurar, se as pessoas derem brecha, derem espaço. Porque às vezes você acha, mas é uma coisa tão assim, né? É de Deus. Nem sempre. Nem sempre. O Senhor é que sabe. No 14, ele despedaçou as colunas e postes sagrados. 15, queimou e reduziu a pó os altares de Betel. 19, eliminou os altares de Samaria. 21, fez a maior, isso é legal, ele fez a maior celebração de Páscoa, que já não havia mais existido desde os tempos do profeta Samuel. Onde fala que não existia desde o profeta Samuel, está em 2 Crônicas 35, 18. E no 24, ele eliminou os médiuns que consultavam espíritos. Consultar espíritos não é de Deus. Eu vou em tal lugar para ver se consigo falar com a fulana que morreu. Não é. Eu fui lá e a fulana apareceu, era a voz dele, era a voz dela. Não era ele, não era ela, era demônio. Não fala assim. É culto, é coisa sagrada. Sagrada a quem? Porque tudo isso aqui que Josias derrubou, era tudo sagrado. Mas a quem? Não a Deus Todo-Poderoso. A outros deuses. Acontece que o nosso Deus é o Deus dos deuses, é o Todo-Poderoso. É o grande rei, é o Senhor dos senhores. E aqui, como eu falei para vocês, no 21, nem a Páscoa eles celebravam mais. Que era um rito naquela época muito importante, porque fazia menção ao que viria, a Santa Ceia. A nova aliança que Jesus declarou, ali sentado com seus discípulos, na sua última ceia, ele diz, hoje eu faço com vocês uma nova aliança. Era dia de celebrar a Páscoa, né? E ele, antes da Páscoa, eles iam celebrar a Páscoa. E ele fez um jantar e ali ele instituiu uma nova aliança, a saber, a Santa Ceia. A ceia é a Páscoa consumada. Hoje nós celebramos a Páscoa, mas é como algo cultural. Não é mais para cumprir o rito. Porque hoje o nosso rito é adorar Jesus Cristo. E cear, comer o pão, comer o vinho, em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não mais em memória da passagem, da libertação que eles tiveram no Egito. Tudo no Antigo Testamento é uma sombra do que viria. Quem veio nos libertar? Jesus Cristo. Então, aquele momento ali, aquele sangue nos umbrais, para passar a morte e não deixar morrer o povo judeu, era uma sombra que era assim que Jesus ia fazer. Ele ia morrer por nós e nós não seríamos tocados, porque o sangue dele ia estar na nossa vida. Amém? Mas naquela época a Páscoa era muito importante e eles não celebravam mais. Josias pegou e fez a Páscoa. Com tanta comida, com cantores, com celebração ao Deus poderoso, lendo a Bíblia, declarando o Senhor. Foi uma festa tão poderosa e tão grandiosa que não havia se visto nem no tempo de Samuel, que era o rei Davi. O rei segundo o coração de Deus. O rei que quis construir o templo, mas seu filho Salomão construiu. Ele fez uma festa grandiosa que ficou para a história do povo de Judá. Ele fez uma limpeza, tirou o lixo. Ele mudou tudo.
Nós hoje somos os altares do Senhor. Você é altar do Senhor hoje. Aqui, tem pessoas que chamam de palco. Eu não gosto de chamar de palco, porque palco para mim é onde tem show, no meu entendimento. E aqui não é um show. Eu chamo de altar. Porém, esse altar é terreno. Esse altar aqui, se a criança passar aqui correndo, ela não vai morrer. Porque antigamente não podia acontecer nada de errado dentro da igreja. Se acontecesse, morria na hora. Quando não tinha a graça, né? Então hoje aqui é apenas um lugar que nós deixamos um pouquinho mais alto para que todos possam ver quem está aqui pregando, cantando, né? E eu chamo de altar, mas o verdadeiro altar do Senhor hoje não é aqui. Aqui é só um lugar. É dentro do seu coração. É dentro do seu coração que Deus quer fazer morada. É aí que está o verdadeiro altar. Você acha que Deus vai fazer morada num lugar sujo, bagunçado? Né? Precisamos nos limpar por dentro. Porque nós somos altares do Senhor. Nós somos casa dele, morada dele. Não pode ter lixo dentro de nós. Precisamos tirar todo o lixo de dentro de nós. Precisamos tirar tudo que possa nos afastar da presença de Deus. Tudo que possa nos atrapalhar de nos relacionarmos com Deus. Você precisa sair do discurso e partir para a ação. Pensa aí um pouquinho. Será que tem alguma coisa na minha vida que tem roubado a presença de Deus? Acho que não. Você fica 1 hora no Instagram, mas não fica 1 hora orando? O Instagram está roubando você de Deus. Você consegue ficar 2 horas, 2h30, sei lá quantas horas assistindo um filme, mas se ficar na igreja mais de 2 horas, já começa a dar comichão? Os filmes estão te roubando de Deus. É pecado, pastor? Não é pecado. Desde que não te rouba da presença de Deus. Desde que não te tira da presença dEle. Porque às vezes você perde tanto tempo com algumas coisas, aí na hora de orar, de buscar, agora já está tarde, agora eu tenho pouquinho tempo. Já aconteceu isso comigo. De eu ir orar, fazer meu momento de oração, e estar ali com o celular, de repente, vou publicar, né? Deus me dá uma palavra, vou publicar. Na hora que entra para publicar, aí não sai mais. Não sai mais. Aí quando vê, nossa, agora está muito tarde. Amém, Jesus. Preciso fazer outras coisas. Roubou meu tempo com Deus. Precisamos pensar, será que tem algo na minha vida que está roubando a presença de Deus de dentro de mim? Que está tomando o espaço de Deus dentro de mim? Será que eu estou colocando no trono do meu coração, que é o trono de Deus, que é o altar de Deus, outra coisa nesse trono que não seja Deus? Eu estou priorizando às vezes dinheiro, priorizando às vezes trabalho. Tem pessoas que trabalham tanto que não tem tempo para ir na igreja. Eu preciso pagar minhas contas, né, pastora? Então viva para Mamon. O único Deus que é chamado de Deus na Bíblia é Mamon. É o dinheiro. O dinheiro conduz muitas vidas. Ela prefere confiar no dinheiro do que em Deus. Serão amizades? Aquele amigo que quando você fala assim, vamos na igreja. Não, vamos dar um rolê em tal lugar. Aquele amigo que quando você está com ele, você não consegue falar da Bíblia, nada de Jesus, só fala porcaria. Será que as amizades estão tomando o lugar de Deus na sua vida? Ou vícios? Cigarro, bebida, pornografia, vícios, jogos. Vícios tomam o lugar de Deus. Porque você acaba sendo escravo daquilo. Tudo aquilo que você não consegue falar não, você já virou escravo daquilo. Eu gosto às vezes de jogar uns joguinhos, né? No meu celular. Mas quando o joguinho é muito bom e eu percebo que eu estou jogando muito, eu tiro. Como é que fala? Excluo. Não, porcaria. Eu gosto de jogar assim, 2 minutinhos só e chega. Para distrair. Mas se eu perceber que eu estou ficando 10, 20, muito tempo ali jogando, eu excluo. Por que eu excluo? Porque senão eu vou ficar jogando. Tem coisas que se a gente não arrancar, não jogar fora, o lixo, ele vai continuar agindo na sua vida. Então, se tem algum jogo, alguma coisa que você não consegue tirar, não consigo, você está sendo escravo, né?
Você está sendo escravo desse jogo. Você está sendo escravo desse aplicativo. Não seja escravo de aplicativo. Misericórdia. Já tem tanta coisa para a gente ter que se libertar. Inventa de enfiar aplicativo na vida. E ficar viciado. Faz mal para você. Faz mal para sua casa. Faz mal para sua vida. Muito tempo no celular faz mal para a saúde. Será trabalho? Namoro? Medo? Eu tenho medo. Eu até queria batizar, mas eu tenho medo. Vai que eu não consigo seguir a Deus. Para com isso, que o medo não é de Deus. O amor, perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. Será conceitos? Mas eu aprendi assim, eu acho que é assim, assado. Para mim não é desse jeito aí. Conceitos. Porque princípios não muda. E princípios é o que está na Bíblia. Conceitos são coisas que nós criamos, falácias. Mentiras que de tanto ser ensinado parece que é verdade, mas não é. Não é falácia. O que tem te tirado da presença de Deus? Paradigmas. Muitas vezes até mesmo criado por nós mesmos. Para que aconteça o novo na sua vida, paradigmas têm que ser quebrados. Conceitos têm que ser arrancados. O que tem te tirado da presença de Deus? Ou serão os lixos dessa terra? Barzinho, boate. Sei lá o que tem nesse mundo aí. Ou serão lixos desse mundo que estão te atrapalhando de viver uma vida pura, plena, intensa, verdadeira com Deus. Que você também pense nisso na sua vida, na sua casa, quando você estiver lá. Senhor, o altar sou eu. O Senhor faz morada em mim. Eu sou sua casa, sua morada. Será que eu tenho colocado alguma coisa no altar do meu coração que não seja o Senhor? E isso está te roubando de mim? Tirando a tua presença de mim? Nós devemos nos perguntar sobre isso. O que está me atrapalhando de viver uma vida plena contigo, Senhor? Nós temos que romper. Nós temos que ir além. A cada dia crescer. Eu não posso ser a mesma que eu era há 10 anos atrás. Daqui 10 anos na frente eu não posso mais ser a mesma. Muitas coisas têm que ser melhorado em mim. Eu sirvo um Deus que as suas misericórdias se renovam cada manhã. Tudo se faz novo a cada dia. Eu tenho que subir um nível, eu tenho que mudar um degrau. Se hoje eu tenho dificuldade de perdoar, daqui a um tempo eu não tenho mais que ter essa dificuldade. Eu tenho que lutar e vencer isso. Se hoje eu tenho alguma dificuldade, medos, sei lá, algumas coisas que eu sei que não é de Deus, daqui a um tempo eu não tenho que ter mais. Eu não tenho que viver uma vida inteira com a mesma coisa dentro de mim. Ruim. Se for boa, deixa aí. Se for ruim, tira fora. Temos que mudar de nível. Imagina um prédio com vários andares, vários apartamentos. Hoje você está nesse apartamento, mas o Senhor não te chamou para você morrer aqui. Sobe os degraizinhos lá, muda de apartamento. Cada um vai ter uma coisa diferente. E você vai aprender uma coisa diferente. O que seria esse prédio? A vida. É a vida. Cada situação que você enfrenta e vence, você é aprovado, você cresce, você sobe um nível. Josias foi um marco na sua geração. Ele fez tudo novo. Ele fez um novo começo naquele tempo. Ele era diferente. Ele fez o que era bom e agradável ao Senhor. E como Josias, nós também somos chamados para destruir toda a idolatria de dentro de nós, toda a idolatria de dentro da nossa casa, todo lixo, mesmo que talvez nem tenham sido colocados por você mesmo. Às vezes foram antepassados que colocaram. Mas você tem essa incumbência de jogar fora. Você não é refém da sua história. Você é chamado para construir algo novo. Você é chamado para jogar fora todo o lixo.
E não só jogar fora, mas colocar Deus no devido lugar dele na sua vida. Coloque Deus no seu devido lugar na sua vida. Se o louvor pode subir. Decida hoje se purificar na presença de Deus. Decida hoje viver o novo. Coloque Deus no lugar certo na sua vida. Para quem você tem guardado o trono do teu coração? Deus deve estar nesse trono. Quando Josias agiu dessa maneira, o reinado dele começou a prosperar. As coisas mudaram. Quando você começar a agir dessa maneira, muitas coisas vão mudar na sua vida. Igual na minha amiga Gabriela. Muitas coisas mudaram na vida dela. Não podia falar o nome, né? Ah, mas... Josias restaurou o sacerdócio, restaurou os levitas, celebrou a maior Páscoa daquele tempo. Como nós aprendemos com Josias? Nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas com Josias. Nós aprendemos que não tem idade para Deus começar a agir através de você. A pessoa fala assim, mas é muito imaturo. Talvez para algumas coisas, mas para outras Deus já pode usar. Amém? Não tem idade. Deus usou Josias com 8 anos de idade. Deus usa quem quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer. Nem novinho demais, nem idoso demais. Deus pode te usar a hora que Ele quiser. Nós não somos cópias dos nossos antepassados. Deus tem algo novo e específico para você. Não adianta só a gente ficar imaginando, mas nós temos que ter atitude, ação. Aprendemos a amar e a valorizar a palavra de Deus, porque na hora que ele leu a palavra, que ele leu a lei, ele rasgou as suas vestes, lembra? Em sinal de desgosto, de arrependimento. Ele mudou tudo na vida dele, ele já estava fazendo as coisas direito. Mas quando ele leu aquilo, ele falou, não, mas não é só eu. Todo o país precisa mudar. Então, nós aprendemos também com Josias que nós devemos amar a palavra e praticar a palavra. Não só ler, achar legal e top e acabou. Ela tem que fazer alguma mudança na nossa vida. Aprendemos que nós devemos fluir em amor para que Deus possa agir nas pessoas através de nós. E as pessoas, ao nos ver fluindo em amor, tenham o desejo de adorar esse Deus. Quando as pessoas viram Josias falando do livro da lei, lendo daquela maneira, com aquele amor, com aquela paixão, as pessoas, todas elas, decidiram adorar a Deus. Que quando você começar a falar de Deus para as pessoas, que quando você começar a conversar com elas, elas ficam assim, quem é esse Deus? Fala mais, eu quero saber. Eu quero conhecer esse Deus. Nós aprendemos com Josias que nós devemos impactar as pessoas com o amor e a presença de Deus, ao ponto delas desejarem esse Deus. Josias, ele faz parte da genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1, você vai ler o nome dele lá. Ele foi um marco de mudança para melhor na sua geração. Ele agiu corretamente aos olhos de Deus. Seguiu o Senhor completamente. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele teve um coração receptivo à palavra. Quando ele viu as coisas erradas, ele não começou a justificar, mas é porque foi meu pai, foi meu avô, não fui eu, Deus. Ele rasgou as vestes e começou a mudar tudo. Como você é quando alguém te confronta? Chega em você e fala, fulano, ciclano, você precisa mudar nisso. Você precisa melhorar nisso. Você precisa tirar esse lixo da sua vida. Como você é? Como Josias, que na mesma hora se arrepende e fala, eu preciso mudar? Ou você é daqueles que começam, não, mas é que, pastor, não, mas é que isso, mas é que aquilo, começa a colocar desculpas e não muda. Quem você tem sido quando você é confrontado a melhorar e a mudar? Como você reage se você fosse confrontado?
Como você reagiria se você fosse confrontado? Josias nos desafia, aleluia, a sermos diferentes. Josias nos desafia a mudar. Se desejamos ser pessoas de arrependimento genuíno, é necessário derrubar todos os ídolos do nosso coração e colocar Deus no seu devido lugar. Josias restaurou a pureza, o culto, restaurou tudo lá em Judá. O que nós estamos precisando restaurar hoje? Vamos ficar de pé. O que está precisando ser restaurado em nossa vida hoje? Aleluia, Jesus. Pode. Enquanto nós vamos aqui cantando esse hino, vamos orar mais um pouco. Clame pela presença de Deus. Clame pela presença dele na sua vida. Diga: Jesus, eu aprendi tantas coisas com Josias, mas eu não quero apenas ficar no aprendizado. Eu quero praticar. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero fazer a diferença na minha família, na minha casa. Eu quero fazer a diferença onde eu estiver. Eu quero fazer a diferença, Senhor. Molda a minha vida. Mostra aquilo que eu preciso melhorar. Mostra aquilo que eu preciso mudar. Eu não quero ter mais lixos na minha vida. Eu não quero ter mais lixos na minha casa. Eu não quero nada que roube a tua presença, Senhor, comigo. Ora, ela baixando.